Bom, boa noite a todos. Primeiro, falar do privilégio por receber vocês conosco em mais um evento do Instituto. E nesse novo normal, como temos denominado esse tempo, né? Aprendendo a nos comunicar, a interagir, a compartilhar conhecimentos e experiências de uma forma diferente, né? Tem sido muito rico, um momento muito difícil, a gente vai conversar sobre isso, sobre as incertezas que nos rodeiam, mas estamos aprendendo muito com isso. E o Instituto, por dever de ofício, também está se preparando para, da melhor forma possível, chegar aos mercados associados e trazer também sua contribuição de forma consistente, de forma clara, de forma objetiva, e ajudar nessa passagem que está sendo, de fato, um desafio para todos. Próximo slide. O Instituto vem em uma crescente muito interessante, o Instituto vem com uma entrega muito positiva, e quando veio todo esse processo da pandemia, como outras instituições também, precisamos rapidamente nos reinventar. Como fazer acontecer dentro de um novo cenário? Como fazer acontecer dentro das limitações que o mercado, o mundo, a situação estava impondo, né? Mas a gente tem mais de 290 associados, temos mais de 60 CFOs de grandes empresas participando, 5 comitês de trabalho, uma base de mais de 3.000 profissionais da área de finanças e correlatas participando conosco. Temos um prêmio chamado Equilibrista Financeiro, para quem não conhece, que é o Oscar de Finanças, que é agraciado todo ano, o principal executivo da área de finanças, que tem o maior destaque, e esse ano vai ser um ano muito peculiar também, acho que vai ser um equilibrista pandêmico, não sei que realmente vai dar para esse equilibrista esse ano, porque, opa, acho que todos nós mereceríamos o prêmio, né, de forma muito rigorosa, se fôssemos bem no fundo do desafio que estamos enfrentando. Mas o Instituto está com uma entrega muito boa. Próximo slide, Gil. Nós temos 5 comitês: Comitê de Finanças, o Comitê de Desenvolvimento Executivos, cuja coordenadora é a Ruth. O evento hoje é da batuta dela, ela que está dirigindo, e agradeço ao comitê, na tua pessoa, Ruth, pelo trabalho, pela dedicação, pela competência. Nós temos hoje a Silvana conosco, depois você vai apresentar, mas que está na Tailândia, e são 4:30 da manhã lá. Temos o Dr. Hipólito, que é da área da saúde, médico intensivista, extremamente reconhecido no Brasil, trabalha conosco, tenho o privilégio de tê-lo como colega, um ser humano excepcional e também com conhecimento ímpar, que está se perguntando o que faz no meio de nós, mas acho que vai contribuir muito nesse processo. Temos o Comitê Tributário e Empresarial, o Comitê de Compliance e Risco e o Comitê de Inovação. O Instituto, como falo, está em um momento de entrega diferente, estamos conseguindo manter a qualidade e a consistência dos nossos eventos, estamos realizando no mínimo 2 eventos por mês, né? Temos feito alguns outros webinars, vamos chamar assim, com temas relevantes, quando pertinente. Então, é um convite para quem não participa do Instituto para que se associe, né? Que venha contribuir conosco nesse momento e que venha participar dessa transformação que o Instituto vai sofrer, né? Positivamente, com certeza. Mas antes de dar continuidade, tenho que agradecer nossos patrocinadores de gestão, né? Sem esses patrocinadores, seria difícil de se manter nesse momento tão diferente. A Gaia Silva e Gaeta Advogados, muito obrigado pelo apoio. A PwC, que também é outro patrocinador de gestão, muito obrigado por acreditar e estar conosco nesse processo todo de desafios. Vamos passar agora a um vídeo da PwC. Muito legal, muito obrigado PwC, Gaia Silva e Gaeta, pelo apoio, pela confiança no Instituto. Rapidamente, algumas iniciativas que nós temos nesse momento. Já estamos lançando pela terceira edição o programa de formação de CFOs junto com a UP. É um curso que tem se destacado não somente pela sua qualidade acadêmica, mas acho que o grande ganho desse curso tem sido conseguir aliar a experiência prática de mercado nessa formação, né? Então, não pretende ser um curso de formação à luz do que as instituições de ensino já estão ofertando, e sim trazer para o CFO, ou para quem está se preparando para ser CFO, uma perspectiva diferente e que possa, de fato, alavancar aí a sua carreira. Felizmente, temos podido compartilhar
com ex-alunos desse curso ascensão profissional. E acho que esse é o melhor reconhecimento do pouquinho que o Instituto pode contribuir na formação dos executivos de finanças. Então, tem sido muito gratificante de fato, né? Quem é associado ao Instituto já tem um desconto de 10%. Quem que não é associado ao Instituto e se inscreve no curso, automaticamente fica com isenção da anuidade do Instituto, passa a ser nosso associado. Ex-alunos também têm. As inscrições já estão abertas, o curso está previsto para 15 de junho, já temos profissionais inscritos conosco, então está caminhando aí, falaria, a todo vapor. Então, se você tem interesse, por favor, não perca essa oportunidade, é um momento importante também de crescimento pessoal. E uma outra iniciativa que nós temos, estamos prestes a entregar nossa declaração de imposto de renda, né? E tem algumas instituições que estão, de fato, precisando, né? São instituições filantrópicas que estão prestando um serviço diferencial à sociedade, muito na área da saúde. Temos o Pequeno Príncipe, Erastinho, Cajuru, Pequeno Cotolengo. Então, se a gente conseguir destinar parte, conforme a lei permite, de nosso imposto para essas instituições, certamente vamos estar fazendo um bem à sociedade de forma muito diferenciada. Então, aí fica nosso apelo também, para que quando vocês forem fazer sua declaração de renda, não esqueçam que tem instituições paranaenses que precisam de nosso apoio. Na nossa agenda de eventos, como falei para vocês, nós continuamos com uma entrega mensal. Nós temos agora, dia 28 de maio, um evento do Comitê de Inovação. Então, estamos aqui, daqui a 14 dias, com mais um evento. Em junho, temos 2 eventos, um do Comitê de Compliance e de Riscos, e outro do Comitê de Finanças. Então, assim, participe. O Instituto está trazendo hoje, e uma coisa muito diferente, que a gente comentava com a Ruth uns dias atrás, que esse novo normal nos permite, por exemplo, ter uma Silvana que está na Tailândia, né? Que não seria possível em um evento presencial, né? Então, a capacidade de conexão, de conectividade, apesar de todo o distanciamento, que a gente precisa também disso, não estou substituindo uma coisa pela outra, também nos propicia ganhos muito interessantes. Então, vamos saber aproveitar da melhor forma possível esse momento e crescer e compartilhar experiências de forma conjunta. E o Instituto está para isso, para receber vocês, para apoiar vocês e também para aprender com todos vocês. Muito obrigado. Vamos agora para o convite para se associar, já falei, participe conosco, né? E passo a palavra para a Ruth para fazer aí as honras da casa para o Hipólito e para a Silvana. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Cláudio. Em primeiro lugar, queria agradecer ao IBEF pela oportunidade de estar aqui como coordenadora desse Comitê de Desenvolvimento de Executivos e também participando desse painel com essas 2 pessoas que eu pretendo escutar bastante, falar pouco, ouvir muito, porque eu acho que vão ser experiências super importantes, né? Queria agradecer também meus companheiros de comitê, Laércio, Tiago Gaudêncio, da Michael Page, Ricardo Pereira, da Ouro Verde, Fabiana Lorenzi, da Brose, que ficaram junto comigo aqui conversando sobre o tema que a gente ia abordar, que não ia, e no fim da história trouxemos esse tema que acho que faz todo sentido, que é a gestão na incerteza e conversas difíceis, né? E aí a gente estava pensando, quem que a gente vai trazer para falar sobre isso, né? Vamos trazer um CFO, a gente estava querendo trazer uma coisa um pouco diferente, né? Uma coisa que fosse, que chamasse a atenção das pessoas e que também trouxesse um olhar um pouco fora do normal atual e olhando um novo normal. E aí pensamos, poxa, quem que a gente pode trazer? Então, quem que lida com incerteza o tempo todo e quem que já está um pouquinho para frente? Aí pensamos literalmente no fuso horário, né? Pensando no fuso horário, já que a pandemia veio do Oriente para cá, então o fuso horário foi trazendo essa doença para nós, as Américas estão recebendo depois. Quem que eu conheço e a gente conhece que está lá longe? E aí eu lembrei da Silvana.
uma pessoa que eu gosto muito, já conheço há bastante tempo, admiro. A Silvana Hereno é a CFO da Valmet para a Ásia e Pacífico, depois ela vai se apresentar melhor. Então, foi uma pessoa do mundo de finanças que pode falar para a gente, além de lidar com incertezas, etc., pode falar como o pessoal do Oriente, né, de quem está mais próximo da China, quem começou a pandemia primeiro, quem já passou por outra epidemia forte, que foi a SARS, como é que eles estão lidando com isso, o que eles fizeram, etc., e como eles conseguiram lidar com todo esse caos mundial que se instalou aqui no mundo, né? E aí também convidamos o doutor Hipólito Carraro Júnior é nada mais, nada menos que o diretor de UTI de 3 grandes hospitais aqui, do Hospital de Clínicas da UFPR, do Hospital Santa Cruz, ali junto com o Cláudio, e do Hospital Vita também. Então, se tem uma área que lida diariamente, vamos dizer até que minuto a minuto, com incerteza, são os profissionais que trabalham dentro de uma UTI, seja ele quais forem, seja os enfermeiros, os médicos, imagina só o diretor de uma UTI. Tudo que ele sabe quando começa o dia é que ele não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, nessa pandemia, além de tudo, é uma pandemia de uma doença que a gente não conhece profundamente, não é? Não sabe como ela vai se comportar. Com José, ela se comporta de uma forma, com Joaquim, ela se comporta de outra forma. Então, nem a comparação a gente consegue fazer, nem comparação de nenhuma forma. Então, com isso, eu queria agradecer a todos os participantes e ao IBEF para nos dar essa unidade, que não é assim, eu sou bandeira, eu sou sócia, diretora da Propósito Transart, uma consultoria que foca em recrutamento, seleção e desenvolvimento de executivos. Então, também lido com incerteza, né? Quem vai contratar executivos? Digo para vocês que tem várias empresas que estão bombando, então tem de tudo, nem tudo é treva nesse mundo, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente vai ter uma safra milagrosa esse ano no Brasil, quer dizer, o agronegócio está bombando, a gente vai ter a melhor safra da história. Então, tem muita coisa acontecendo por aí, mas eu não quero falar de mim, eu quero passar a palavra, então, para a Silvana. Eu vou passar a palavra para a Silvana, que vai se apresentar com um pouquinho mais de detalhe. Eu pedi, inclusive, que ela contasse um pouquinho da trajetória dela. Depois de passar a palavra para a Silvana, eu vou passar a palavra para o doutor Hipólito. Eu combinei com ele, já que eu vou chamá-lo de Hipólito, porque eu vou tirar o doutor aqui do meio do caminho. E depois do Hipólito, então, falar, a gente vai interagir muito com vocês que estão aqui nos assistindo, para a gente trazer perguntas, escutar o que vocês querem falar, colocar. Eu vou fazer o papel, então, de mestre de cerimônias aqui, para tornar essa nossa conversa de hoje à noite mais interativa possível. Já que a gente não pode se ver, se tocar e tomar um café junto, então vamos tentar virtualmente. Ok? Vou falar e vou colocar aqui meu microfone. Acho que tivemos um congelamento da Silvana. Não, voltou a Silvana. Bom dia, boa noite no Brasil. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou tendo alguns problemas de idas e vindas da voz. Mas se vocês estiverem ouvindo escutando bem, assim, Silvana. Estamos escutando. Vocês estão ouvindo bem. Ruth, confirma isso para mim. Perfeito. Perfeito. Okay. Então, pediram para que eu fizesse uma rápida introdução sobre quem eu sou e não onde cheguei, porque, na verdade, acho que ninguém chega a lugar nenhum, você está sempre indo para algum novo lugar em algum momento. Mas eu comecei minha carreira muito, muito cedo, eu comecei minha carreira como estagiária do Banco do Brasil, e aí vem uma coisa bem interessante. Na semana que eu fui contratada para começar numa segunda-feira, no Banco do Brasil, foi o dia que o Collor anunciou o confisco, o congelamento dos famosos 50 mil, que eu não lembro nem o nome da moeda nesse momento, para acontecer naquele dia. O dia que eu recebi a ligação, no dia seguinte saiu a publicação sobre o confisco.
E aí, lógico, foi uma incerteza total nos próximos 7 a 10 dias para saber o que ia acontecer, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Mas, afinal, eu comecei a carreira no Banco do Brasil e eu me lembro muito bem, porque quando eu cheguei, eles falaram, olha, aquilo que você ia fazer, acho que já não está mais aqui para você fazer. Então, a gente tem aqui informe de rendimento para você digitar, para você, máquina de escrever, não precisa perguntar a idade, para você digitar, e é isso que a gente tem para o momento. Falei, bom, o que mais, né? Preciso trabalhar. Manda aí. Fiquei 2 meses de cabeça baixa fazendo informe de rendimento. Então, conclusão da história, incertezas existem, você não sabe o que vai acontecer amanhã, e a melhor maneira é a energia e o positivismo para atravessar esse período, seja ele qual for. Depois disso, passei por uma empresa dinamarquesa, pouco tempo, 2 anos. Depois de 2 anos, fui para Novozymes. Acho que a maioria das pessoas deve ter bastante gente conectada do tempo de Novozymes. Fiquei 20 anos na Novozymes. Morei na Dinamarca e na China. E deve ter alguma coisa comigo, porque tanto quando teve o problema do vulcão, onde fechou o espaço aéreo durante tanto tempo, assim como quando teve o problema das torres nos Estados Unidos e assim como teve a SARS, eu estava fora da base do Brasil. E aqui estamos de novo. Fora da base do Brasil e passando o que alguns chamam de pandemia, outros já, agora a OMS já está dizendo que isso veio para ficar. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso de novo. Hoje eu moro na Tailândia, moro mais exatamente a 1h30 da cidade de Bangkok, próximo a um porto. A empresa que eu trabalho é a Valmet, deve ter bastante gente da Valmet também conectado, onde eu trabalho há 6 anos. E o que eu faço? Na verdade, eu lido com incertezas desde o primeiro dia que eu estive aqui. Porque eu trabalho numa região onde leva 9 horas de voo para chegar numa das cidades, que é a Austrália. Cuido de uma região bastante grande, junto com um grupo de 80 pessoas, no financeiro, business development, ou merger and acquisitions, ou desenvolvimento de negócios. Cuido da parte administrativa de todos esses países, sendo eles 16. Nós temos 16 entidades legais na Índia, na Ásia. A China está fora da Ásia, dentro da Valmet. E eu acho que o que me ajuda bastante a, mais uma vez, atravessar esse momento é, primeiro, manter o positivismo e a energia, comunicar decentemente, não existe o está tudo bem, existe sim o temos que lidar com isso e de uma maneira eficiente e eficaz. E a terceira coisa é o trabalho remoto. Por que a Ásia hoje está numa situação boa? Porque a Ásia estava muito mais acostumada a ter trabalho remoto. Pelo menos na empresa onde eu trabalho, pode ser que não seja geral, mas na empresa onde eu trabalho, ela tem menos contato físico, a Ásia, né? O brasileiro precisa do contato físico. E eu não estou dizendo que está errado, está certo. Só estou dizendo que passa a ser mais fácil quando você tem que enfrentar esse tipo de caso. Mas, honestamente, se muitas pessoas que estão me ouvindo olharem para trás e olharem para a carreira, não é a primeira vez. Talvez tenha uma dimensão maior, mas não é a primeira vez. Então, o que valeria muito a pena é olhar para trás e buscar o que a gente já aprendeu. Seja de problema político no Brasil, seja de problema financeiro, seja do dólar a 6, seja o que for. E tentar buscar a energia para mudar e para fazer o melhor que a gente consegue. Eu acho que eu fiz menos de 10 minutos, mas eu acho que é melhor deixar para as pessoas perguntarem o que eles querem saber do que eu ficar blá, blá, blá. Né, Silvana, a gente que já tem um pouco mais de cabelo branco, que a gente não deixa eles aparecerem, a gente já passou por algumas coisas, né? Quem já passou, eu também, eu trabalhava no mercado financeiro na época do confisco da poupança, né? Eu trabalhava numa mesa de câmbio de uma corretora. Então,
eu posso dizer que foi uma coisa bem animada nessa época. E a gente viveu bastante incerteza. Essa geração que tem atualmente perto de 30, 35 anos, viveu uma quantidade menor de incertezas, porque já passou por uma fase que já tinha, né, o sobe e desce da montanha-russa já estava mais suave, né? Mas eu acho que sim, eu concordo com você que comunicação é tudo e que a gente já viveu coisas semelhantes, só que a gente não tinha uma velocidade também de comunicação mundial e de contato mundial, né? Quando a gripe espanhola, que não era espanhola, mas quando a gripe espanhola aconteceu lá no começo, em 1900 e pouquinho, foi se saber em outro continente meses depois. A gente passou a saber minutos depois, quer dizer, mas eu também não vou ficar no blá, 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 eu vou passar direto a palavra para o doutor Hipólito, para a mesma coisa, doutor Hipólito, fique à vontade de se apresentar e falar da tua trajetória, você tem aí o seu tempo para a gente colocar, e depois eu vou me dar o direito de fazer uma primeira pergunta, aí depois eu abro para todo mundo perguntar o que quiser. Estão ouvindo bem? Tudo certo? Ok. Primeiro eu queria agradecer, o Cláudio é um grande amigo mesmo e gestor do hospital que eu trabalho, e quando ele falou que a Ruth ia me ligar para poder participar desse grupo com vocês, a dúvida realmente era essa mesmo, Ruth, o que o médico intensivista vai ajudar um monte de gestores com relação a conflitos de dúvidas do dia a dia com relação, e essas incertezas que a gente tem no dia a dia. E eu vou ser honesto com você, eu fiquei pensando, puxa, no meu dia a dia, como é que eu vou explicar o que eu faço para eles, né? Então, eu estou bem empolgado em participar aqui e me dou a tranquilidade de, como eu não entendo nada da área de vocês, de poder falar o que eu estou pensando mesmo, o que eu acho. Vou trazer para vocês a experiência e talvez eu seja o único médico do grupo, então daí eu posso falar o que eu quiser, poucos vão entender. Então, eu estou bem tranquilo, vai ser bem divertido da minha parte poder ouvir e trazer um pouquinho dessa minha vivência de terapia intensiva. Só explicando um pouquinho minha trajetória, até para vocês me conhecerem, eu fiz residência de clínica médica em 95, na Universidade Federal do Paraná. Quando eu terminei a residência, eu achei que eu tinha que ser especialista em alguma coisa, meus pais me cobravam isso, e daí eu resolvi fazer neurologia clínica, mais 3 anos de residência de neurologia clínica, e quando eu terminei, eu tinha uma passagem para os Estados Unidos para fazer um fellow lá, mas daí eu sempre gostei de terapia intensiva e fazia plantão em UTI aqui em Curitiba, e meu chefe da UTI chegou para mim e disse, olha, eu gostei de você, se você quiser ser meu residente em terapia intensiva, eu abro uma residência para você, você nem precisa fazer prova. E eu aceitei o convite, e depois de terminar então neurologia clínica, eu ainda fiz mais 2 anos de residência em terapia intensiva. Então eu era perito em residência. Eu fiz 3 residências, aí eu fiquei perito em fazer residência médica. Quando eu me formei, no meu último ano de residência, logo em seguida eu já fui convidado para ser chefe de UTI. Então, minha carreira já começa nesse lado gestor, de poder orientar e conduzir um grupo de médicos, logo depois que eu já me formei. Então, em 2001, eu já chefiava uma UTI de 20 leitos, com uma equipe de 24 médicos, bem novinho, sem nenhuma experiência. E de lá para cá, eu queria confessar que eu nunca fiz curso de gestão. Eu não tenho MBA, eu não tenho nenhum curso de gestão. O que eu vou explicar para vocês é o que eu sei da medicina, na verdade, e como é que eu lido com essas incertezas de cuidar de doentes graves, que, como a Ruth falou, a gente não sabe para onde eles vão, como eles vão se comportar. A gente, ao longo dos anos, vai ganhando alguma experiência de como as coisas funcionam com as doenças, e é isso que eu posso trazer, como é que a gente lida com isso, qual que é esse método que eu tenho. Até para vocês verem um pouquinho por analogia como isso pode ser usado como gestores. O que são as incertezas principais que eu fiquei pensando assim, puxa, como intensivista, o que será que a gente pode conversar, né? Eu queria dizer que, olha, no dia a dia, se a gente for falar de Covid-19, que é o que está em voga, olha só a minha situação. Quando a gente começou a trabalhar nisso, eu tenho uma experiência da influenza, então a pandemia de influenza, eu fui um dos organizadores do comitê que montou a assistência no Paraná.
A Universidade Federal foi quem treinou a parte do Paraná naquela época, eu era chefe do serviço, então eu achava que para o Covid a gente ia poder... Não, eu já tenho uma experiência de uma pandemia na vida, vai ser fácil lidar com a outra pandemia. E é muita ingenuidade, na verdade. As coisas são extremamente diferentes, a gente não sabe nada da doença, e daí, como médico, a gente tem uma tendência de ir na literatura para buscar ajuda, né? A internet hoje tem tanta informação, tem tantos colegas que a gente pode conversar, e o que me assustou foi que quanto mais eu lia, mais incerteza eu tinha. Ninguém sabia nada. Com mais colegas eu conversava, mais medo, mais dúvidas eu encontrava. E o que me assustava é que eu sou chefe de um serviço, eu coordeno hoje 3 grandes UTIs da cidade, são 130 leitos de terapia intensiva, são 50 médicos intensivistas, e todos querendo saber o que eu achava. Então, o que foi bom hoje, como a Ruth falou, que conectou o mundo, a internet hoje conecta o mundo, a gente sabe de uma pandemia do outro lado do mundo em 5 minutos, tenta imaginar a avalanche de informações que eu recebo como gestor de todos os cantos. Meu WhatsApp recebe 300 informações de sugestões de tratamento por dia, de sugestões de como cuidar do doente por dia, de 300 trabalhos que caem ali no WhatsApp querendo que eu leia para saber o que eu acho. A quantidade de dúvidas, incertezas, no volume de informações que vem, a gente fica ainda com mais medo, com mais dificuldade de tomar uma decisão e saber para onde a gente vai. Eu queria colocar uma situação muito importante para mim, assim, que vão sentir isso em mim. Eu valorizo demais a equipe que eu trabalho. Assim, eu sou um cara que acho que é muito importante as pessoas ao meu redor. E uma coisa que eu sempre tive problema com relação à pandemia é que a gente tem heróis que todo mundo fala na TV, heróis enfermeiros, heróis zeladores de UTI que limpam o chão para que a gente possa ter uma UTI limpa. Eu tenho heróis da nutrição, eu tenho heróis da farmácia, eu tenho heróis médicos. Esses heróis, quando entram do lado do doente Covid, eles querem ajudar aquele doente, mas a grande incerteza que eles têm é quanto eles podem ajudar versus o risco deles terem a própria doença daqui a pouquinho. Então, quanto eu vou poder ajudar aquele cara sem ficar doente? Até onde eu posso ir? Né? O que eu posso fazer? Então, lidar com isso como gestor foi o meu maior desafio hoje. Como é que eu garantia que minha equipe continuava se sentindo confortável, tranquila, para poder se desempenhar da melhor forma possível para ajudar alguém, sofrendo medo de poder ficar doente de uma doença que podia matá-los, ou levar para o filho em casa essa doença, levar para o pai em casa essa doença. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa e faz um time funcionar direitinho ainda, né? Então, o medo paralisou a gente. Eu queria dividir um pouquinho essa experiência com vocês, acho que vai ser muito legal essa troca de ideias aí. Acho que é isso, Ruth. Estou disponível. Eu vou puxar essa última frase que você falou, né? Uma das percepções que eu acho que todos nós tivemos, e aí você não precisa ser gestor para ter, foi a percepção do medo e dessa paralisia pelo medo, né? Porque medo, uma das características do medo, o que ele faz com a gente é literalmente paralisar, né? A pessoa fica catatônica, não faz nada e não sabe para que lado que vai correr, né? E a incerteza que a gente teve foi tão grande, e é tão grande até hoje, né? E aí eu vou puxar, em vez de fazer a pergunta direto para o Hipólito, eu vou fazer uma pergunta para a Silvana, porque eu acho que ela associa duas coisas diferentes numa só. Primeiro, Silvana, falando de medo de uma outra forma, quando você teve esse convite para ser CFO Ásia-Pacífico, você já tinha morado na China pela Novozymes, etc., já tinha viajado, etc., mas essa cadeira de CFO Ásia-Pacífico, fazendo gestão de equipes grandes, indo para o Oriente para ser uma CFO mulher, numa localidade onde as mulheres ainda, em vários lugares do Oriente, seja China, seja Indonésia, etc., ainda tem um papel subserviente, né? Ainda tem um papel não igualitário e não com uma equidade como a gente vê já nos países nórdicos, por exemplo. Como é que foi esse medo para você de sentar nessa cadeira, e aí eu estou tirando radicalmente o foco da Covid, mas trazendo o medo para a cena, porque
alguma dor de barriga para você se jogar nessa oportunidade, você deve ter tido, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que você se sentiu, e a partir de que você sentou na cadeira, você falou de comunicação e de gestão remota e tal, como é que você conseguiu sentar e ter conforto nessa cadeira? Conta um pouquinho para a gente. E esse papel, eu não posso deixar de lado o fato do gênero nesse caso também. Ruth, na verdade, o medo, ele existe constantemente. E eu diria assim que porque para a mulher é mais complicado, não deixa de ser mais complicado, principalmente na Ásia. O que eu aprendi muito na época que eu morei, porque como eu morei na Dinamarca, num dos países escandinavos que você acabou de mencionar, e trabalho no mundo escandinavo há 27 anos, ou nórdico pelo menos, eu aprendi que você se impõe ou você aprende o que está certo ali. Então, há muito tempo, eu deixei de achar que está certo, porque eu sou mulher, ter que sair do elevador antes. Porque aqui não existe. Aqui eu tenho que ficar no cantinho do elevador e esperar os outros sair para o final. Entendeu? Porque eles vão passar em cima, não tem o que fazer. Então, eu aprendi que esse tipo de coisa, eu me adapto ao que é a realidade aqui. E busco os cantos para fazer o meu trabalho efetivo através do desenvolvimento da equipe. Porque se você conseguir que a tua equipe acredite no que você está fazendo, ou sair do elevador, ou alguém entrar na sala e dizer vamos almoçar hoje, mas é só para os homens, não me faz mais diferença. E isso acontece mensalmente, semanalmente, todas as semanas. Então eu mudei o foco. Para mim é mais importante que a minha equipe tenha o respeito junto ao business, ao negócio, à matriz, às outras unidades, do que em si, para mim. Eu sempre trabalhei no mundo masculino, porque eu virei gestora muito novinha. Até hoje ainda me pergunto como me deram essa oportunidade, né? Porque eu tinha 26, 25 anos de idade, eu era muito novinha quando eu virei gestora. E a partir daquele momento, eu passei a conviver com o medo de estar num mundo que não era meu, independente de ser masculino ou feminino. Mas eu aprendi que, impondo respeito, as pessoas sabem do que você é capaz, junto com a equipe, porque você, na verdade, não é capaz de nada. Então, o trabalho remoto, principalmente, depende dos outros 80 que eu tenho espalhado na Ásia. Não depende de mim, porque se o cara jogar a frutinha no celular enquanto ele está comigo na videoconferência, nada vai acontecer. Por mais que eu diga para ele, olha, não jogue frutinha. Né? Então, é muito mais você mostrar do que é capaz, sem ter que bater sobre a mesa, porque no mundo executivo não ajuda. Você se impor porque você é mulher e querer esse ou aquele respeito, você tem que demonstrar o respeito. Respeitando o outro. Bom, trazendo agora um pouquinho, e eu concordo com você plenamente, Silvana, eu vim desse mundo financeiro também, era um mundo muito masculino, né? Quando eu comecei a trabalhar em mesa de operação de banco de investimento, eu trabalhava num aquário, que era assim que chamava, eram 25 homens e eu. E a coisa mais delicada que eles me falaram uma vez foi o seguinte: nossa, Ruth, super legal, a gente até esquece que você é mulher, porque, né, como é que uma mulher ia estar sentada ali junto com eles? Mas, e aí você tem que ir convivendo, né? Tem que ir se adaptando e etc. E aí eu queria trazer um pouco uma pergunta, eu vou fazer uma colocação e depois eu vou já trazer uma pergunta de um dos participantes, e aí queria lembrar a todos que vocês têm duas formas de fazer perguntas, ou pelo Q&A, aí embaixo no vídeo, ou pelo chat, tanto faz, eu vou ali sugando e vou trazendo as perguntas, tá? Então, Hipólito, na realidade, você falou que você nunca fez um curso de gestão, etc. e tal, mas se a gente for olhar analogamente, as indústrias ou as empresas de serviço e etc.,
Elas fazem gestão de pessoas e de processos. Na medicina, chama-se de protocolos, né? Na indústria, não chama-se tanto de protocolos, mas chama-se de processos. Então, você tem lá a área de processos, aí você tem todos os formatos e teorias e etc. que os japoneses trouxeram, o meio de produção da Toyota, e tem vários estudiosos que já olharam para indústrias de certas formas, mas que acaba não sendo nada diferente do que, por exemplo, uma UTI tem. Porque você, quando chega na UTI, você tem toda a incerteza do mundo. Você só sabe que você não sabe o que vai acontecer. Só que dentro disso, você não pode trabalhar de uma forma estapafúrdia, sem saber o que vai acontecer e ficar lá olhando para o teto. Então, você tem que ter protocolo em cima daquilo que é controlável, né? E aí o João Francisco de Lima fez uma colocação e uma pergunta aqui. Existe um protocolo de gestão que vocês seguem diante das incertezas? E aí ele escreve atual, igual pandemia, aquelas incertezas diárias. O que é importante ter como foco e direcionamento para ambas os palestrantes, né? Tanto finanças quanto médico, mas eu vou jogar aqui para o Hipólito, já que ele começa falando que o que é importante ter como foco e como direcionamento para lidar no seu dia a dia, já que é tanta incerteza que você tem. Ok. Vou tentar estruturar um pouco como eu trabalho, talvez isso ajude a entender. Como eu falei, eu não fiz curso de gestão, eu não tenho isso estruturado para passar para vocês. Mas talvez eu consiga mostrar com o meu trabalho e fique claro qual que é a estratégia que eu uso para lidar com incerteza. E daí, Ruth, se me permitisse, eu queria comentar duas coisinhas com relação ao medo daí. Ao final dessa fala, se você me permitir, eu emendo no final. Daí. Aí você me corta aí, se eu fugir do tema e você quiser Fica à vontade. Não tem problema. Com relação à estratégia de lidar com incerteza, o meu dia a dia, assim, eu chego na UTI da universidade ou na UTI do privado, e daí tem uma equipe de médicos que aguardam um parecer meu. Eu sou um dos horizontais do hospital privado e do hospital da universidade. Eu tenho bastante residentes e no dia a dia eles têm milhões de dúvidas. Os pacientes são muito confusos. Imagine o paciente da universidade, ele costuma ser referendado para a Universidade Federal quando ninguém mais sabe o que o doente tem. Então, usualmente é um paciente cheio de doenças, cheio de comorbidades e com muita dificuldade. E eu vou ser honesto, assim, olha, acho que a primeira coisa que eu preciso dizer quando eu lido com incerteza de como cuidar de um doente para a equipe de residentes ou equipe médica é que eu também não sou dono da verdade. Acho que essa é a primeira grande sacada, assim, é entender que você não tem que saber tudo. Você assumir que as dúvidas existem, assumir que o problema existe, assumir que a resposta não precisa vir de você. Eu uso esse método. A primeira coisa, eu aceito ouvir opiniões do meu residente, da minha enfermeira, do meu fisioterapeuta, do meu farmacêutico clínico. Cada um tem uma visão diferente do todo. E essa visão a gente acaba construindo junto um cenário que é mais claro do que eu estou vendo inicialmente. Então, acho que esse é um primeiro cuidado, assim, num protocolo. Não assuma que você tem que ter a resposta de pronto. Não assuma que você tem que saber as coisas agora. Se permita ouvir, se permita que as pessoas falem os seus cenários, a forma como elas estão vendo o problema de ângulos diferentes. Eu gosto de fazer analogia, Ruth, então eu adoro uma analogia que eu falo para o residente, que é uma analogia do cego e dos elefantes. Eu não sei se isso na gestão é conhecida. A historinha é assim, a gente convida 7 cegos para reconhecer um elefante, porque eles nunca viram um elefante. E daí você pede para um cego descrever o elefante, eles se aproximam do elefante, um ceguinho pega no rabo, outro pega na perna, outro pega no lado do elefante, outro pega na tromba, outro pega na orelha. E daí você depois reúne os ceguinhos para perguntar o que eles acreditam. Daí um vai dizer que o elefante é roliço como uma corda, e ele está certo. O outro diz, não, o elefante é que nem uma tora de madeira, e ele está certo. O outro diz que o elefante é uma parede de tijolos, assim, e ele está certo. O outro diz que é que nem folha de bananeira, e ele está certo. Eu gosto dessa analogia porque ela lembra a gente de que está todo mundo certo, cada um com uma visão diferente, e todas elas são complementares ao problema. Então esse é o primeiro item. O segundo item de uma estratégia que eu gosto de usar é que quando a gente tem muita dúvida, a gente não sabe o que fazer,
é melhor voltar para o básico. Então, eu como médico, quando eu estou com muitas incertezas, a primeira coisa que eu pergunto é o que o paciente espera de mim? Onde eu quero chegar? Porque eu vou dar um exemplo bem real. Tinha uma mãe com um filho com uma doença de longa data. E essa mãe já estava aceitando que o filho ia morrer. Só que o filho sempre reclamou para a mãe de que a barriga estufava e doía e ele não conseguia evacuar. Um dia esse filho interna na UTI para mim, eu estava de plantão, e a mãe me perguntou assim, doutor, olha, eu estou preocupado porque ele não está evacuando, será que ele está evacuando? E eu prometi para ela que eu ia ver se ele estava evacuando ou não. No final do meu plantão foi uma catástrofe, porque o filho fez parada cardíaca, eu tive que fazer massagem cardíaca, choque elétrico, ressuscitar o filho, ele estava muito grave. E daí a mãe, depois a gente foi conversar e eu queria explicar para ela tudo isso. Olha, o filho teve uma parada cardíaca, ele está muito grave. E eu desesperado, porque eu não sabia como manter aquele filho vivo, entende? Até que no final de toda a minha fala, que durou quase meia hora com a mãe, ela virou para mim e disse, doutor, mas ele evacuou? Entende? A expectativa era outra. O meu problema não era resolver por que o filho estava morrendo para aquela mãe, ou como eu ia resolver todas as dúvidas que eu tinha da doença que ele tem, porque já fazia tempo que ele estava doente e ninguém tinha resolvido, e ele ia morrer comigo. Eu satisfaria a mãe, uma mãe que viu que o filho ia morrer, se eu dissesse para ela assim, olha, ele fez parada cardíaca, mas ele evacuou, ele não teve dor de barriga. Era a demanda daquele cliente, eu vou colocar assim na linguagem, talvez que vocês entendam melhor, que a expectativa não era salvar o filho, a expectativa é que ele evacuasse, simples assim, uma coisa trivial para eu como médico resolver. Então, voltar para o básico, se perguntar o que eu tenho que resolver aqui, qual que é realmente o meu problema nesse momento e qual é a grande demanda. E às vezes a demanda a gente coloca ela como gigante, eu quero fazer o hospital ter muito lucro, vou colocar aí do jeito que o Cláudio entenda. E às vezes a demanda não é essa, às vezes a demanda é simplesmente atender alguns poucos doentes que estão chegando no pronto-socorro, e se eu conseguir resolver isso, eu satisfaço o meu CEO, eu satisfaço os outros problemas do hospital. Eu não sei dar exemplo de gestão para vocês, mas se perguntar o que exatamente é o problema que eu tenho que resolver agora é uma boa ideia. E quando a gente se pergunta isso, Ruth, assim, coisas que eu tenho, quando você fala de protocolo, que tem coisas que a gente sempre domina. Por mais incerteza que a gente tenha, eu sempre tenho coisas que eu tenho controle. Por exemplo, eu tenho o controle de saber se o doente está urinando ou não, eu tenho controle de ver o laboratório dele ou não, eu tenho controle de poder perguntar para o residente se ele está com febre ou não. Então, eu não sei como o doente está, mas eu sei algumas coisas que eu entendo, que eu tenho controle sobre aquilo e eu posso perguntar. Então, voltar para o básico para mim sempre é isso, perguntar sobre o que é realmente um problema que eu tenho que resolver para essa paciente, para essa família, e eu começar com as coisas que eu tenho controle, aquele protocolo, aquelas coisas que fazem parte da assistência já padronizada, eu checar se aquilo está sendo feito direito. Só começar por aí, eu já dei um passinho para frente para começar a sair um pouco daquela paralisia que a gente tem quando a gente está cheio de dúvidas, sabe? E daí um último conselho que eu faço às vezes a gente está em muita incerteza, assim, eu falo para o meu residente, olha, eu não sei para onde esse doente vai. Eu me sinto num quarto escuro, de olhos vendados, e eu tenho que andar para frente. E quando a gente está no escuro, a gente não corre. A gente dá passinho pequeno. Então, é isso que eu faço, assim, eu combino com o meu residente, com os meus médicos, olha, vamos fazer tal estratégia, e daqui 1 hora, 2 horas, a gente mede de novo, a gente vê de novo para onde a gente foi, a gente sabe se essa estratégia deu certo. Então, às vezes a gente quer planejar o mundo, a gente acha que a gente vai fazer por exemplo, as estatísticas hoje de Covid querem saber se em junho vai ter o pico. E é impossível saber disso. A gente tem que pensar na semana, a gente tem que pensar agora um pouquinho. E o pensar no agora, quando a gente está cheio de incertezas, é zilhões de vezes mais fácil e mais confiável do que quando você está pensando num futuro muito longo. Então, eu uso essa estratégia. Eu volto para o básico, pergunto exatamente o que eu preciso resolver, começo resolvendo as coisas que eu tenho controle, eu sempre checo e ouço as pessoas, porque cada um tem um ponto de vista e valorizar todo mundo é sempre uma boa ideia. O time é 90% da solução do teu problema e das tuas dúvidas, e eu checo se os passinhos que eu dei, de tempo em tempo eu estou lá revisando se aquele passinho está no caminho certo, senão a gente toma outro caminho. Não tenho medo de mudar o caminho que a gente tomou. Então, tá aí um protocolozinho, assim, do que é meu dia a dia
Todo dia eu faço a mesma estratégia de ouvir todo mundo, checar e começando por aquilo que eu tenho domínio e checando se o passo seguinte, horas depois, eu ligo para a UTI ou o residente me liga para contar se deu certo ou não deu e a gente replaneja de novo. Então, tudo que você falou é gestão, né? A gente está falando de gestão, né? Você disse que você nunca estudou, etc., e não sabe como fazer gestão, mas olha, eu vou te dar uma notícia terrível. O que você faz é gestão, tá? Então, você tem humildade de ouvir, né, os mais simples dizem o seguinte: a gente tem muito mais orifício para input de informação do que output, né? Então, a gente tem as orelhas, os olhos, 2 narinas, a boca, e a boca também é para dentro e para fora, quer dizer, então, 2 mãos. Então, usando todos esses seus sentidos para ouvir e para partir de rotinas diárias que podem te dar uma base para você olhar aquilo que é simples, o simples não é o simplório, né? Então, tudo isso nos diz o seguinte: não sou dono da verdade, eu preciso ouvir mais, e ajuda a gente a esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de absoluta incerteza. E também você, no seu dia a dia, acabou de contar uma experiência de conversa difícil também, né? Para lidar com conversas difíceis é tentar escutar o que o outro também tem capacidade de ouvir, né? Não querer ser mais realista do que o rei. E aí eu queria trazer aqui uma pergunta da Fabiana Lorenzi, da Brose, que participa do comitê comigo, Silvana, que ela traz o seguinte: muita gente está ansiosa para voltar para o trabalho aqui no Brasil, tá? E a gente está atrasado aí no que diz respeito ao caminho da pandemia, né? E o pessoal já está querendo voltar para o trabalho. A gente está aqui em isolamento social há algum tempo já, né? 8ª semana de isolamento social, e tem muita gente já com essa ansiedade. E aí a gente traz para você, que já está para frente, né, no timing da pandemia, quais foram as principais dificuldades que você percebeu aí, por mais que você trabalhe remoto, né, mas aí na Ásia, quais foram as principais dificuldades encontradas no retorno ao trabalho no que se refere às pessoas? O que você pode contar para nós com relação a isso, Silvana? Ok, so deixa eu voltar um passinho atrás e dizer que o que a gente fez quando começou essa pandemia, e lá em fevereiro ainda, foi que a empresa fez de uma maneira bem organizada. Na minha opinião, é muito mais fácil do que um ambiente médico, eu não estou comparando, mas ela fez de uma maneira bem organizada os comitês por país de como a gente ia lidar com essa situação. Então, primeiro a gente colocou um objetivo, a gente falou, olha, qual é o objetivo desse comitê de pandemia? É manter a saúde dos funcionários e da sociedade mundial. Por que nós queremos fazer isso? Queremos fazer isso para manter o negócio da empresa e atender os clientes. Porque a empresa que eu trabalho não é uma ONG, nem a maioria de vocês que estão aí. Portanto, ao final do dia, nós precisamos manter o bem mais importante da empresa, que somos nós, para poder entregar o resultado que os clientes esperam e no final do dia que o mercado espera e no final do dia para a economia rodar. Feito isso, a gente também montou um documento que diz como a gente vai fazer para voltar a trabalhar. Como nós temos 16 escritórios, praticamente, cada um é bem diferente. Um fechou a fronteira antes, outro fechou a fronteira depois. Um você tem que ficar de 14 dias num hospital do governo, outro você fica num novo hotel, numa rede Accor. São situações muito diferentes. Então, a gente montou por região, fizemos 6 comitês e passamos a administrar aquilo ouvindo o que as pessoas tinham a dizer. Então, hoje nós temos unidades que estão 100% remoto, mas o país não está fechado. E nós temos unidades que estão praticamente 100% presencial e o país tem restrições por indústria. Essa indústria pode a 40%, 50%.
de operação, essa indústria não pode porque ela não é essencial. Então, a gente mapeou isso inteiro. Eu sei que parece só papel ou só processo, mas a gente usou isso para lidar com casos do Covid. Por exemplo, mas o meu vizinho subiu o elevador comigo ontem e ele teve febre. Uhum. O que eu faço? Então, nós tivemos centenas de perguntas dessa maneira. Uhum. E nós tentamos escutar a pessoa dizer, tá, o que o medo está te afetando? O que a empresa pode fazer para você continuar contribuindo para a empresa? Uhum. No final do dia, nós precisamos trabalhar. E, infelizmente, a cultura mundial ainda é. Eu faço trabalho remoto, trabalho menos, estou na boa. E as empresas sofrem e a conversa difícil vem depois. E daí você olha para a pessoa e diz, tá, e qual foi o teu rendimento nesse período? Então, a gente tentou estruturar dessa maneira. A maior dificuldade que nós tivemos no retorno do trabalho era administrar a ansiedade das pessoas. Porque a mídia traz 300 WhatsApp para qualquer um de nós. E você não sabe nem em quem acreditar. Então, a gente tentou botar no papel. Se isso acontecer, a gente vai fazer isso. Se isso acontecer, a gente vai fazer isso. De uma maneira que eu não diria fria, mas lógica. Porque fria é impossível de ser. Porque, bom, primeiro que um gestor brasileiro não vai ser frio nunca, né? A menos que ele vá para um treinamento muito forte. Mas tentar estruturar, para que a pessoa não venha e diga, não, mas e agora o que eu faço? De que jeito que eu passo álcool gel? Então, a gente fez campanha de tudo que vocês podem imaginar. Tá? Até marmita nas mesas a gente recebe para não ir ao refeitório e manter os 2 metros. Então, esse foi um grande aprendizado da Ásia. A Ásia tomou muito cuidado. Eu meço febre desde janeiro, gente, em 10 lugares por dia, se eu for a 10 lugares. Então, esse foi o principal diferença entre, na minha opinião, entre a gestão que o Brasil está passando hoje, ou os Estados Unidos, ou a Itália, ou a França, para não citar só o Brasil, do que ocorreu na Ásia em si. O número de cuidados aqui é impressionante, gente. Às vezes eu brinco que se a minha temperatura não chegar na empresa, eu vou todo dia para a empresa, acho que eu não fui uns 3 ou 4 dias só. Se não chegar, se chegar a 37,1, eles me param lá na porta, não, está muito quente hoje. Então, volta para trás. A gente estruturou muito, mas muito. Foram horas e horas e horas e finais de semanas inteiros, da metade de fevereiro até, digamos, 10 dias atrás, quando a normalidade começou a voltar. Ouvindo você falar, Silvana, eu vejo também que é uma preocupação muito grande, da mesma forma que o Hipólito colocou, de ouvir as pessoas, a atenção que você colocou de escutar as ansiedades, escutar as demandas, responder, falar, comunicar. Então, comunicação, eu vejo que ambos colocam como sendo imperativo para lidar com incerteza. Vocês concordam comigo? Eu estou vendo os dois balançando assim, eu acho que concordam, né? Posso colocar uma experiência? Vou usar bastante a universidade aí para explicar uma situação. Quando a gente sentiu que o Covid ia vir para a Universidade Federal, o Hospital de Clínicas foi alocado para ser 100% Covid. Então, são 620 leitos de hospital. A gente tem 120 leitos de UTI que foi alocado aí para tentar disponibilizar leitos para Covid em Curitiba. Hoje a gente não tem tudo isso ainda, mas tenta imaginar que a gente fez várias reuniões, muitas reuniões, para tentar acordar os protocolos assistenciais da segurança na porta, até como é que o doente vai chegar no hospital. Mas aí o que chamou a atenção é que, à medida que foi chegando os primeiros doentes, a equipe da ponta não tinha recebido os protocolos ainda. Então, eu queria dizer assim, que a comunicação, a gente pensa em comunicação a nível de Brasil, a comunicação a nível de um país, a comunicação a nível de um estado, a comunicação que
Mas certamente uma das coisas que mais atrapalhou a gente foi a dificuldade da gente, gestor, a gente gerou material, orientação, a gente criou protocolo, a gente criou diretrizes, a gente estava tranquilo com o que a gente tinha planejado, só que o planejado versus o implantado tem um penhasco aqui. Então, eu acho que, eu não sei, os nossos gestores, pelo menos, se preocuparam muito pouco em fazer chegar na ponta as ideias que eles tinham dos protocolos, e quando isso não chegou, a nossa equipe foi buscar os protocolos no WhatsApp, na internet. Então eu via protocolos que a gente tinha sido desenhado de, por exemplo, como cuidar da ventilação mecânica de um doente com Covid, e que várias equipes do hospital, que não era a minha centrada, estavam usando protocolos do Sírio, protocolos do Einstein, protocolos dos Estados Unidos. Isso é complicado porque gera muita insegurança na equipe que você trabalha. Então, eu queria enfatizar esse conceito de comunicação mesmo. Não basta a gente como gestor ou a gente como liderança, a gente criar as coisas se elas não chegam de forma muito efetiva lá na pontinha, lá no cara que está na porta, abrindo a porta para o doente entrar num hospital, e não chega. E qual que é o problema? O problema é que lá na ponta eles também têm dúvidas, eles também têm ideias de como deve funcionar, e infelizmente não parece que isso chega fácil nos gestores, sabe? Então eu queria trazer essa experiência de quem vive lá. Eu tenho a sensação de que existe falha assim de comunicação, e esse é um grande motivo pelo qual a gente tem medo quando a gente trabalha. A ideia de que o hospital não pensou ainda, a ideia de que a tua empresa ou o teu país não pensou na forma de te proteger ou de atender o doente. Uma segunda coisa bem curiosa que aconteceu comigo foi, eu como gestor sempre fiquei muito preocupado com a proteção da minha equipe, a segurança para que ninguém ficasse doente, ok? Então se falou muito de EPIs, e a gente treinou muito a nossa equipe com relação a se paramentar, desparamentar para poder atender o doente Covid. E eu como gestor, eu estava muito inseguro se a minha equipe sabia ou não sabia paramentar-se, ok? Então a minha aflição de eu não dormir de noite era sonhos de todo mundo ficando doente à medida que entrasse em contato com o Covid, ok? De estar preocupado, de fazer estresse, ansiedade com relação a isso. Até que eu fui um dia, vamos lá na beira do leito ver com o time como é que eles estão e vamos conversar com eles. E daí o susto que eu tive foi de que eles também estavam muito ansiosos, muito medrosos. Mas o medo deles não era o meu medo, porque a dúvida que eles tinham não era a minha, e a minha dúvida não era deles. O que aconteceu? Quando eu checava, quando eu perguntava se eles se sentiam confortáveis em se paramentar e desparamentar, isso nunca foi um problema, eles se sentiam extremamente confiantes em fazer isso. Isso nunca gerou ansiedade para eles. Mas quando eu perguntava por que eles estavam ansiosos, é que eles tinham muito medo das notícias de WhatsApp de que não estava tendo N95 mais para eles poderem usar a paramentação adequada. Então a ansiedade deles era a falta de EPIs, a falta de suplemento. E essa é uma ansiedade que eu não tinha, porque eu já tinha mais de 30 mil máscaras guardadas no hospital. Então, olha só, eu não dormi direito por um problema e por um medo, uma insegurança, uma dúvida. Eles não dormiam direito por uma insegurança, uma dúvida, mas se a gente tivesse comunicado, conversado direito, nenhum dos dois teria problema, porque a minha dúvida resolvia a deles e a deles resolvia a minha. Então, isso é bem vida real. Comunicação é um problema em 99% das empresas, não só no meio médico, e não necessariamente a comunicação do um a um, e sim o cascateamento da comunicação e das informações. Muitas vezes não chega lá, seja no hospital, que você está falando, seja em empresas. Nós atendemos diversas empresas em avaliação de profissionais, em entender quais os problemas essenciais da relação dos executivos, e 98% das vezes o tema comunicação está implícito, né? Quando a gente está avaliando uma pessoa, você vê que o problema não é da pessoa em si, e sim a comunicação que não circula, ou que a pessoa tem a presunção de achar que sabe o que o outro está pensando, e não perguntar, porque, mas é claro que ele sabe disso. Não, é escuro, né? Porque não é claro, né? E aí eu vou trazer uma pergunta diferente aqui para a Silvana. O meu amigo José S. Pereira fez uma pergunta aqui, o seguinte, vou ler para você, Silvana. É para os dois, mas eu vou direcionar para a Silvana por minha conta, tá, Pereira? Nesses momentos de tantas incertezas,
quais são os principais valores que têm orientado vocês, ou você, nas suas decisões, tanto na esfera financeira para você, para o Hipólito seria na médica, mas para você. Então, quais são esses valores que têm te orientado nas suas decisões na esfera financeira e como lidar com os problemas e com as pessoas à sua volta? Que valores são esses? Uma pergunta complexa, densa, essa pergunta do Pereira. Muito bem, vou tentar ser concisa na resposta. Eu acho que o maior valor é o valor humano. Uhum. Se você desenvolver um grupo de pessoas, você não faz nada sozinho, nada, nem em pandemia, nem no dia a dia. E uma coisa que eu vejo é as pessoas erroneamente dizendo que os funcionários você precisa vestir a camisa da empresa. Não, você precisa desenvolver as pessoas para fazerem parte da empresa. A empresa não existe, a empresa é 4 paredes brancas. O que existe lá são pessoas. Então, os valores humanos. Se a pessoa chegar para você em época de pandemia e precisar conversar por 5 minutos, você escuta. Se a pessoa, o medo é maior do que a eficiência dela, você escuta. Mas você tem que corrigir a eficiência. Então, você tem que ir direto ao ponto. E acho que um outro valor é as coisas precisam ocorrer. Eu não sou médica, a maioria do comitê, nós temos um médico só no comitê, de 6 pessoas, quer dizer, e ainda ad hoc, quando precisa. Então, o que nós precisamos fazer é manter a calma, ouvir as pessoas e endereçar a quem vai dar uma resposta. O valor humano. Escute as pessoas e pronto. Eu vou colocar mais uma pimenta aqui, depois vai uma para você, Hipólito, mas vou só apimentar aqui a Silvana, que o João Francisco de Lima fez uma seguinte pergunta. Plano de contingência versus entrega de resultado. Isso é uma conversa difícil? Porque a gente está falando... É uma conversa muito difícil. Nesses momentos. E como é que você está lidando com isso? Porque você é a dona ali, eu já mudei o nome, eu já não digo que cash is king, porque por questões de equidade eu já digo que cash is queen, que eu não quero nem saber, tá? Cash is queen atualmente para mim, não estou dando bola. Então, nesse momento de pandemia, tendo que atender as pessoas, plano de contingência versus entrega de resultado, como é que você está lidando com isso? Ruth, o plano de contingência ele tem que existir. Eu vou repetir para você de novo de que a sociedade, o mundo, é a economia feita por pessoas. Então, se a gente tratar as pessoas para que o número de casos seja menor e ter um plano de contingência, nós temos plano de contingências na empresa a nível de caixa, a nível de custo, quanto precisa ser reduzido. A melhor maneira de você lidar com isso é sendo transparente. Eu não conheço um gestor hoje que consiga dizer nada vai mudar, nada vai acontecer. Vai, e algumas coisas vão ser para melhor e outras vão doer na carne. Não tem o que fazer. No momento que eu comecei a dizer, não se preocupe, está tudo sob controle, tudo vai dar certo, eu perco as pessoas no meu barco remando para o mesmo lugar. Então, vai acontecer, nós vamos ser afetados ou pela doença, ou pelo bolso, ou pela família, ou pela sociedade. E nós temos que sair disso mais forte, transparente. Vai acontecer. Então, sim, a conversa é difícil, mas comece ela dizendo que ela é difícil. E não achando que está tudo bem, porque não está. Nós temos que ter plano de contingência para sobreviver. Concordo plenamente com você. Então, a gente já aprendeu aqui, olha, comunicação, a gente já aprendeu sobre a transparência, a gente está aprendendo um monte aqui, e o Hipólito que estava dizendo que não sabe gestão, eu já recebi aqui, eu não sei de quem que foi, que eu vou descobrir aqui, da Cláudia Marques, que falou o seguinte, Hipólito, Hipólito em qualquer empresa seria um super gestor. Silvana, de parabéns pela preparação. A Cláudia Marques é só elogio aqui, hein? Não, acho que não, hein? Exagero. E aí, Hipólito, eu vou fazer uma pergunta que, obviamente, a gente
tinha 1h30 e esse tempo passa voando, a gente só tem 20 minutos mais, mas eu vou fazer uma pergunta para você que todo mundo quer saber. Eu já recebi aqui várias perguntas, inclusive no meu WhatsApp, fora aqui de gente que está ouvindo aqui, perguntando o seguinte: por mais que o foco aqui não seja Covid, todo mundo quer saber, e mesmo a Silvana, que está lá na Tailândia, ela tem família aqui, a mãe dela também está, além do filho, a mãe e a irmã também estão aqui assistindo. Então, eu queria, vou colocar na mesa e perguntar em que situação a gente está, Paraná, Curitiba. A gente vê que a gente está aqui no oásis no Brasil, né? Se a gente for comparar com São Paulo e Rio, eu sou carioca, todo mundo já percebeu. A minha família mora no Rio, está todo mundo enclausurado, porque lá a coisa está bem complicada. Mas eu queria que você desse um panorama para a gente aqui de quem está vivendo isso no dia a dia, um panorama sem aquela fotografia midiática, um panorama bem de a vida como ela é. Se você pudesse contar para a gente aqui, só mais informativo mesmo, pedindo desculpas aqui, que esse não é o tema, mas que todo mundo que está aqui quer saber. Ok, deixa eu dar uma ideia então do que eu estou vendo. Infelizmente a minha visão ainda é muito UTI, ok? Então eu vejo muito o lado grave da doença. Mas assim, olha, a doença COVID, aparentemente, a maior parte dos doentes, eles ficam bem. Então acho que essa é a primeira mensagem legal aí. Se você ficar doente hoje no Brasil, vou falar de Brasil, você tem uma chance de mais ou menos 5%, 7% de você precisar ir para um hospital. Essa é a ideia. O número está oscilando entre 12% a 7% de precisar de hospital, provavelmente. Então, você vai ficar bem. Se você ficar, vai ficar bem. A grande maioria vai ficar. O problema é que tem muita gente para ficar doente. Por quê? Porque a gente não tem vacina. Então, deixa eu dar um número que assusta um pouquinho, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se a gente for olhar Itália ou for olhar Estados Unidos, Nova York, a quantidade de pessoas que ficaram doentes e que morreram lá é muito grande. Só que isso deve representar alguma coisa em torno de 20% a 25% da população que ficou doente. Então, se o vírus se espalhou pela sociedade toda, a gente ainda pode ter na Itália 3 vezes o que aconteceu lá. A gente pode ter em Nova York 3 vezes o que aconteceu lá. Então, a gente precisa tomar isso que a Silvana está falando de isolamento, de seguir regras, de entender que a regra não é para fazer só porque alguém está me mandando, né? De a gente ter essa consciência individual de que ela é importante porque está protegendo a gente, é importante mesmo. Importante mesmo, a gente não tem vírus, não tem vacina. Então, o único jeito da gente fugir dessa doença é se todo mundo ficar imune. A doença de pandemia só não acontece no local se 70% da população for imune. A gente não tem 70% da população imune em lugar nenhum do mundo. Portanto, tudo o que está acontecendo pode acontecer em qualquer lugar do mundo se a gente não tomar as medidas que estão sendo faladas. Então, funciona? Funciona. A Ásia é um bom exemplo, a Silvana está aí para contar para a gente como funciona. Dá certo. A gente só tem que acreditar e não fazer só porque as pessoas estão olhando, ok? Aquela história de... Aqui em Curitiba teve gente que a gente estava conversando que é festa clandestina. Não tem ninguém olhando, então vamos fazer festinha porque é o jeitinho brasileiro de lidar com a coisa. E isso vai fazer a gente ser um dos piores países no mundo com relação à pandemia. Segunda coisa, então a doença ela é relativamente benigna, mas não tem jeito. 70% da população hoje precisa ficar doente para ela desaparecer. E a gente só tem vários jeitos da gente ficar doente. Todo mundo de uma vez ou bem devagar. A segunda coisa importante é com relação às formas graves daí. Então, e quem fica grave? Quem está ficando grave, aparentemente o vírus desafia o corpo humano e se você tem pouca reserva, você sofre mais. Então, o idoso tem menos reserva do que o jovem. A criança quase não fica grave. O jovem quase não fica grave. O adulto jovem que fica doente, raramente fica grave. E o idoso, quando fica doente, é comum ficar grave. Ele tem menos reserva. E daí todo mundo que tem reserva a menos na sua fisiologia, diabetes consome reserva, hipertensão consome reserva, fumar consome reserva, essas coisas fazem você ter mais chance de evoluir mal. Então é isso, quanto mais saudável você for, mais chance de você evoluir bem. Você está grave
você precisa de hospital. Como é que está sendo dentro do hospital? Os hospitais no Brasil, tirando a região Manaus, a região do Nordeste, que estão sobrecarregadas e o sistema de saúde não está dando conta. Por quê? Porque antes já não tinha recurso montado. O Rio está com dificuldade também, né? Mas São Paulo, por exemplo, a região mais do Sul, a região Centro-Oeste, o sistema de saúde não está sobrecarregado. A gente tem hoje na ocupação do Paraná das UTIs é 42% só. Então a gente tem bastante espaço ainda. Quando acontece isso, o sistema de saúde dá conta de cuidar do doente e a mortalidade não é alta. Deixa eu dar um exemplo. Em algumas regiões do Nordeste do Brasil, a letalidade, o que é isso? Eu estou doente, eu vou para o hospital, qual é a chance de eu morrer? No Nordeste, na região Norte do país, chega a 12%. No Brasil como um todo, está em torno de 5%. E aqui no Paraná, está em torno de 2%. Esses números refletem muito a quanto o sistema de saúde está sobrecarregado. Então, é só para explicar assim, olha, a medicina hoje consegue cuidar desses doentes? Consegue. É difícil para a gente cuidar? Não é. O doente não é complicado. Para terapia intensiva, o doente que vai para a UTI, ele é muito fácil de ser cuidado. Ele está dentro de todos os livros de terapia intensiva, como é que a gente tem que fazer para cuidar dele. Mas o que está dando errado? O que está dando errado é que, deixa eu dar um exemplo de gestão para vocês. O giro de leito de uma UTI, usualmente, é em torno de 6 a 8 leitos mês. Ou seja, eu coloco de 6 a 8 doentes numa UTI mista no Brasil hoje. Uma UTI de 20 leitos, ela faz, ao final de um mês, alguma coisa em torno de 150 doentes. Eu cuido de 150 pessoas numa UTI de 20 leitos por mês hoje. Só que, COVID, eu cuido um paciente a cada 3 semanas. Então, o meu giro de leito dos doentes com insuficiência respiratória que estão vindo para a gente cuidar, está sendo de 1,3 por mês. Isso significa que uma UTI de 20 leitos eu não consigo fazer nem 20% do que eu faço do doente usual que eu estou acostumado. Isso faz com que sobrecarregue o sistema de saúde de 2 jeitos. Um é, eu preciso de espaço para colocar o doente que está chegando, porque o anterior ainda não saiu. E 2, eu preciso de gente para atender todos esses leitos daí. E esse é disparado o maior problema. Vocês vão ver um monte de matéria dizendo que a gente abriu mais leito de UTI, ok? Mais 1.000 leitos não sei aonde. A minha grande pergunta é quem vai cuidar? E daí, quem vai cuidar, a gente tem no início o intensivista, depois a gente chama o anestesista, depois a gente chama o emergencista, e a partir daí começa a vir o dermatologista, o gastroenterologista, o pneumologista, que são pessoas que não vivem nesse ambiente, mas são médicos, e a gente cobra deles para eles ajudarem a gente a cuidar do doente. E é nessa hora que a mortalidade aumenta. E nessa hora que toda aquela equipe começa a ter um monte de medo e começa a errar no cuidado. Eu não tenho enfermeiro, eu não tenho zelador, eu não tenho nutricionista, eu não tenho médico. Então, a mensagem que eu quero passar é assim, olha, a doença ela é tratável, a gente precisa respeitar o que o asiático faz muito direitinho, que é, existem regras que protegem a gente precisa segui-las. E se a gente ficar grave, a chance da gente sair vivo hoje, do que 30%, 40%. Daí cabe aquela outra susto, né? A gente decidir daí em quem a gente vai dar suporte, sabe, Ruth? Eu tenho protocolos na universidade, porque são protocolos que a gente teve que discutir, que é, se a gente tivesse sobrecarregado, quem a gente trata e quem a gente não vai tratar. Então, esse é um tipo de problema que a Itália sofreu, Nova York sofreu, mas a gente não tem isso ainda no Rio, em São Paulo, não tem isso no Sul. Então ainda está muito tranquilo. Mas a gente teve isso em Manaus, por exemplo. Né? Esperemos que não venhamos a ter ainda, né? Daqui para frente. Eu adoro a fala da Silvana de que a gente precisa ter essa consciência comunitária, sabe? A gente não usa máscara porque a gente acha legal, a gente não usa máscara porque o chefe está pedindo. A gente usa máscara porque aquilo está protegendo o meu filho em casa e está me protegendo do cara da frente que eu tenho que trabalhar com ele, ele pode estar doente e não mostrou a doença. Eu encontrei vírus 3 meses depois que eu tratei os meus doentes. Eles chegam na UTI, 3 meses depois eles ainda têm vírus no nariz.
Isso é diferente, né? Não era assim com influenza. A gente com influenza, 3 dias depois, eu não encontrava mais vírus. Então é importante essas medidas, essas regrinhas existem para proteger a gente. E daí vocês, gestores, estão sofrendo impacto do financeiro, eu entendi isso. A questão é como a gente cede de um lado, enquanto cede do outro, para a gente achar o caminho melhor, né? Eu gosto muito dessa ideia de ir testando, dando um passinho para frente. Mas se a gente tentasse fazer de outro jeito, sem respeitar as regras asiáticas, vou usar esse termo agora, acho que a gente teria uma catástrofe aqui no Brasil, sim. Bom, aprendemos mais uma coisa, né? Vamos focar sempre no simples, um passo de cada vez e aprendendo com cada passo, né? E aí eu vou fazer uma última pergunta para a Silvana e eu queria agradecer, Hipólito, pela tranquilidade que você coloca as coisas para nós, porque todo mundo que está ouvindo quer ouvir palavras, não palavras vazias, mas palavras concretas que tragam uma realidade, mas que mostrem essa realidade de uma forma muito transparente, né? Que a gente consiga ver, que a gente consiga entender. E deixa eu só colocar uma coisa rapidinho. Uma coisa bem rapidinho é de que o conhecimento médico cresceu muito rápido, ok? E eu gosto de falar de equipe de novo. O conhecimento de cuidado de enfermagem aumentou muito. As incertezas caíram muito já, Ruth. A gente tem um conhecimento hoje de como cuidar desse doente que é muito melhor. Hoje, muito daquele WhatsApp que tinha está diminuindo já. Então, sim, é possível cuidar bem desse doente, é possível sair bem. Você fechou seu microfone, pode. Você fique grave e vá para a UTI, esse é o extremo, a chance de você sair vivo e dar tudo certo para a tua família ainda assim é grande. Hoje dá para cuidar direitinho desse doente. O importante só é que o sistema de saúde não sobrecarregue, isso é verdade. Silvana, eu vou fazer uma última pergunta para você, então, e depois eu vou passar a palavra para o Cláudio para ele fazer o encerramento, porque faltam 9 minutos até você responder. Uma pergunta do Eric Costa. Ele pergunta assim, para a Silvana, quais são as principais lições aprendidas para o período pós-pandemia esperadas para as empresas, no teu ponto de vista? No meu ponto de vista, as empresas que vão sair melhor dessa crise são aquelas que tiverem a capacidade de tomar as decisões na hora certa. Então, nós, como funcionários, às vezes a gente olha e diz assim, poxa, tal empresa demitiu 20, tal empresa demitiu 30. Não tem só um lado negativo. As empresas que tomarem ação, tomarem atitude na hora certa, sairão melhor. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de demissões e etc. Mas não é só demissão, é corte de custos, é aprender a fazer videoconferência mais do que o face-to-face, do que a reunião presencial, são um monte de ações. As empresas que conseguirem cortar os custos, tendo ou não que fazer demissão e se adaptar ao mercado, vão sair melhor. A empresa, a Valmet, por exemplo, hoje já tem passo a passo de como entrar dentro da máquina, de como olhar a máquina, de como uma máquina de papel, uma máquina de celulose. As empresas que investirem tempo para desenvolver uma capacidade do novo normal ou do novo mundo, não vai voltar a ser como era. Isso é fato. Essas empresas vão sair melhor. E aí você já respondeu, então, a pergunta do seu filho, Gustavo Hereno, que ele pergunta o seguinte, o quanto vocês acham que a economia vai mudar como resultado dessa crise? Ou acham que tudo volta ao normal? Então, Silvana já respondeu, Gustavo, que o novo normal não será o normal. Eu fiz de propósito, eu vi a pergunta. Ela está no cantinho da minha tela aqui. Então, eu respondi algumas outras juntas também. É verdade, é verdade. Infelizmente, a gente não consegue responder a todas as perguntas, o que seria muito bom, mas vieram várias perguntas, eu agradeço a todas as pessoas que estão perguntando, e agora eu vou passar a palavra para o Hipólito e depois para a Silvana, já que a Silvana foi a última a falar, para vocês fazerem as suas últimas colocações,
E aí, logo em seguida, a gente passa, então, a palavra ao Cláudio, que vai fazer o encerramento. Então, antes de eu passar a palavra para o Hipólito e depois para a Silvana, eu quero agradecer muito a participação de vocês, tanto a Silvana, que acordou de madrugada, nem sei se dormiu, porque já estava toda arrumada e prontinha às 4 da manhã de lá, quer dizer, fez aí um esforço grande, quanto ao Hipólito, que no meio desse momento peculiar, vamos chamar assim, que a gente está passando, teve tempo para sentar aqui com várias pessoas do mundo de finanças e de desenvolvimento de pessoas para falar, para colocar a sua opinião e o seu ponto de vista no que diz respeito a incertezas, etc. Então, eu queria realmente de coração agradecer a vocês, em nome do IBEF, principalmente do Comitê de Desenvolvimento de Executivos. Muito obrigada. Então, Hipólito, a palavra é sua, seus pontos que você queira colocar, e depois a gente passa para a Silvana. Na verdade, eu queria agradecer só. E um comentário pequenininho, assim, eu sinto como gestor que quando eu estava com mais dúvida é quando eu mais fugia do time. Às vezes a gente precisa ser um pouquinho humilde, assim, quando a gente está cheio de dúvidas ou cheio de incertezas, esse é o momento para a gente mais se aproximar do grupo. Então, se sobrar alguma coisa para eu poder passar da minha experiência com anos cuidando de doente na UTI, é que quando eu mais tive problema, mais tive dúvida, me aproximar da equipe, estar mais perto deles foi muito melhor. E eu poder mostrar essas minhas dúvidas e eles sentirem que eu também tinha dúvidas, eu sofrer junto com eles, eu chorar junto com o doente que morreu, foi muito melhor do que eu ficar isolado ou escondido para não mostrar essas minhas dúvidas para o time e tentar passar uma imagem do gestor seguro e dono da verdade. Não façam isso, se eu posso sugerir algo como estratégia de lidar com incerteza. Ou Obrigado, seja, não ter vergonha de não saber, né? Não ter vergonha de... Um pouquinho de humildade, a gente juntos, a gente vai mais longe. Essa é uma frase que você, como gestor, tem que acreditar de verdade. Não pode se falar da boca para fora. Acho que você tem que mostrar para o teu time aquilo que você acredita. E tem que acreditar você primeiro. Senão não funciona. Então eu quero vender esse peixe. Assim, é isso que eu falo para os meus residentes. Que eu treino lideranças, né? Na verdade, eu tenho que treinar residentes que vão ser chefes de UTI depois. Obrigado. Silvana, a bola é tua. Acho que eu tenho mais a agradecer, não só pela oportunidade de aprendizado que eu tive nessa hora e meia. Eu coloquei em meia dúzia de slide muitas das coisas que eu falei. Caso alguém tenha interesse em ter o material, me manda um e-mail, que eu, na maior alegria, divido isso. Acho que eu preferia terminar desejando boa sorte e paz, saúde, e o resto tem que correr atrás. Antes de passar para o Cláudio, eu queria agradecer também a participação de todas as pessoas que trouxeram, pedir 1000 desculpas que eu não consegui ler as perguntas de todos, porque foram várias, mas eu acho que é assim que está a riqueza do nosso bate-papo. E passar, então, a palavra para o Cláudio. E lembrando, né, de acordo com o que a gente escutou aqui, que a gente deve seguir aí o que a gente aprendeu lá com o Oriente, né, com o pessoal na China, na Tailândia, etc. Se puder, fique em casa, use máscara e vamos respeitar o próximo, que isso eu acho que também é uma grande aprendizado que a gente teve, que é pensar no próximo e pensar no coletivo, né? Parar de pensar no próprio umbigo e parar de ficar reclamando, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Cláudio, obrigada pela oportunidade. Passo a bola para você encerrar aqui para nós. Bom, só agradecer também, Ruth, Silvana e Hipólito. Acho que o momento mais rico nosso, mais valoroso, né, é poder ter esse momento de compartilhar experiências, visões, né. Foi um aprendizado enorme, né? Silvana vivendo tudo de forma antecipada, num outro contexto, com coisas até simples. Ela, enquanto mulher, em um mundo com uma característica diferente, como se posicionar, como fazer isso acontecer, como colocar planejamento dentro dessa loucura toda,
sabendo que é base também desse crescimento, dessa sobrevivência, vamos chamar assim. Hipólito, que eu admiro muito mais hoje, porque tua simplicidade para trazer os conceitos, eu acho sensacional, cara, de coração mesmo. Falar da equipe é uma coisa que hoje vem à tona novamente de forma muito forte, sem equipe, sem saber escutar, sem termos humildade de aprender, porque ninguém sabe como esse novo mundo vai acontecer. Se não tivermos a capacidade de construir juntos, né, a chance de quebrar a cara vai ser muito maior, né? Tenho certeza absoluta e tenho falado que a gente vai sair melhor, né? Tenho uma convicção que a gente vai aprender com tudo isso, de forma doída, de forma difícil, mas vamos conseguir sim construir uma sociedade talvez mais justa, né? Mais igualitária, uma sociedade que escute os outros. Não vamos deixar de falar de custos, não vamos deixar de falar de resultados, vamos ter metas para cumprir, mas nossa visão vai ser diferente, né? E acho que a sociedade como um todo vai ganhar a partir disso. É por isso que eu amo estar no IBF. Fico muito feliz quando podemos compartilhar tudo isso, porque tenho certeza absoluta, estamos crescendo, né? Enquanto profissionais e enquanto seres humanos. Então, agradeço, Hipólito, Silvana, Ruth, parabéns pela tua condução maravilhosa. Você está indo quase já para a televisão para fazer lives, porque foi perfeito como vocês conduziram esse evento hoje. De coração, em nome de todo o IBF, agradeço e participem. Faço um convite para quem está nos ouvindo, venha para o Instituto, se associe e venha compartilhar conosco essas experiências. De coração, muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Hipólito, Silvana, Ruth, obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Bom dia, Silvana. Bom Isso dia, aí. né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.